O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, interpretar esse evangelho, ou seja, vislumbrarmos aí os ensinamentos de Jesus presente nele, nos leva a algumas conclusões que muita gente não gosta de ouvir. Essa aqui é a verdade, né? As pessoas não gostam de ouvir o que esse evangelho quer de fato significar para nós, para as nossas vidas. Na verdade, ele nos chama e nos desperta para a realidade que devemos ser, ou melhor, um bom cristão, um bom discípulo de Jesus, um seguidor correto de Jesus. Ele necessariamente é chamado a ser também um bom cidadão. Essa que é a questão colocada nesse evangelho. Mas vamos aprofundar passo a passo a mensagem de Jesus para nós, esse evangelho. Começa aí dizendo que os fariseus queriam pegar Jesus com alguma palavra. O que estava acontecendo? Na verdade, estava aí um embate quase que permanente de Jesus para com os fariseus. Isso vai ficando claro no evangelho. Existia ali uma divergência muito grande com relação ao entendimento da vida, da fé, e, consequentemente, das consequências do entendimento da fé na vida, ou em que nós fazemos no nosso dia a dia. Os fariseus tinham um entendimento totalmente diferente daquele anunciado por Jesus. O anúncio de Jesus a gente conhece, mas a gente não precisa deixar de refleti-lo sempre, repeti-lo sempre. Jesus anuncia o amor de Deus. E nos chama, meus caros irmãos e irmãs, a descobrir nesse amor de Deus a medida ou a motivação para tudo o que nós fazemos. Uma compreensão de um projeto de Deus que quer a nossa salvação, e que Deus nos ama primeiro através de Jesus. Jesus nos ensina esse amor e nos motiva a viver esse amor em nossas vidas. Uma grande motivação de Deus é que esse amor possa ser a medida, o parâmetro para tudo aquilo que nós fazemos, para todas as nossas motivações, que elas possam se dar justamente na convicção e na prática desse amor que Jesus nos ensina. E os fariseus? Os fariseus, eles tinham uma preocupação muito grande com os preceitos. Tinha um preceito
a questão do sábado, que praticamente dominava o entendimento de um fariseu acerca do segmento de Deus, acerca daquilo que se deva fazer na vida. Jesus, numa de tantas discussões com eles, ele chega a dizer, olha, o homem é senhor do sábado, não o sábado é senhor do homem. Ou seja, para dizer assim que, na verdade, o parâmetro não é esse. O parâmetro justamente é a nossa capacidade de colocar em prática o amor de Deus. O fariseu entendia que se ele observasse o sábado, todas as outras coisas não teriam a menor importância. E nesse embate quase que crescente, né, os fariseus preocupados mais com a minúcia ritual e Jesus preocupado em anunciar e viver o amor de Deus. Os fariseus começaram a enxergar em Jesus um inimigo. Essa que é a questão. O inimigo, inclusive, a ser eliminado. E esse evangelho de hoje mostra justamente essa postura. Precisamos acabar com ele, porque, na verdade, as pessoas estão ouvindo o que ele está anunciando, as pessoas estão acolhendo o que ele está anunciando, e está deixando, então, aquilo que nós entendemos ser o mais importante de lado, porque ele afirma isso. E na maneira de pegar Jesus com uma palavra, hoje eles provocam aí, né? O inimigo sempre arma trama, ciladas, porque é a maldade que no fundo, que está presente, porque onde não tem o amor tem a maldade. E onde nos consegue viver o amor, acaba pronunciando justamente o ódio, a maldade e tudo mais. Qual que é a trama que eles planejam aí? Bom, só o grupo já dá para entender, ó. Diz lá, manda os discípulos dos fariseus, ou seja, os próprios fariseus, né, com esse entendimento, e manda junto alguns partidários de Herodes. Do que a gente está falando aí, né? Quem são os partidários de Herodes? Alguns textos chamam assim herodianos, que significa a mesma coisa. Bom, o fariseu não aceitava a presença do Império Romano dominando o povo de Israel de jeito maneira. Nem do Império Romano, nem dos outros impérios antes. Ele não aceitava o domínio do povo estrangeiro sobre eles, com todas as obrigações que se impunham. Os romanos ainda faziam imagem do imperador, alguns imperadores queriam ser adorados como reis, colocavam a imagem do imperador em tudo, inclusive no dinheiro. Bom, essa era a posição dos fariseus. Já os herodianos, quem que é Herodes? Herodes era o rei colocado ali pelos romanos. Fantoche, na verdade. Um herodiano é uma pessoa que defende Herodes, que está no partido do Herodes, que comunga com a ideia lá do domínio do Império Romano, ou seja, os fariseus e os herodianos, aí dois grupos completamente contrários. E vão todo mundo junto. Qual que é a armadilha? Bom, depois elogia, bonito, o senhor é um mestre. É justo pagar imposto para César? Se Jesus fala, não, é justo. Aí os fariseus iam falar assim, está vendo? É um traidor. Ele não está preocupado com os nossos problemas. Ele não se é um vendido. Se por um acaso ele tivesse falado assim, não é justo. Aí eram os herodianos que iam falar, está vendo? É um subversivo. Ele vai provocar uma revolta, mas bom, enfim, um revolucionário. Ele só vai arrumar confusão. Nós vamos ser aí depois massacrados pelos romanos por culpa dele. Jesus percebe a maldade daquelas pessoas, tanto é que a palavra que Jesus trata os fariseus é essa, hipócritas. O hipócrita é um termo originário da tragédia grega. Esse originalmente era o hipócrita, era o ator. O ator era um hipócrita, chamado hipócrita. Na verdade, representava o papel. Ele desempenhando o papel, ele poderia ser uma pessoa boa, mas não era ele. Ele poderia ser uma pessoa ruim, mas não era ele. Ele poderia ser um pervertido, mas não era ele, estava representando o papel. Ao invocar esse termo, hipócrita, Jesus está falando isso, olha, a bondade de Deus não chega no coração dessas pessoas. Eles não conseguem enxergar e viver o amor, eles vivem de aparência. É como que se representasse um papel para os outros verem. Olha a hipocrisia. E aí Jesus, é interessante que na sequência ele mostra justamente a hipocrisia deles. Ele diz assim, pega eles pela própria palavra. Olha, me traga uma moeda. E eles tinham uma moeda. De quem que é essa imagem? É de César.
Ou seja, eles tinham uma moeda. Eles produziam e vendiam e recebiam com aquela moeda. Eles compravam e pagavam com aquela moeda. Eles guardavam, retendo com aquela moeda. Aí Jesus fala assim, mas se você está no jogo, você jogue de acordo com as regras. Você dá a César aquilo que é de César. Você está fazendo transações ao longo do império, porque você pode que você está no Império Romano usando a moeda, você tem que fazer corretamente. O cristão é chamado em qualquer circunstância a ser uma pessoa correta, um bom cidadão. Dar conta aí das nossas responsabilidades perante a lei, das nossas responsabilidades perante o Estado. Sermos pessoas, o ideal é que possamos ser cristãos comprometidos e cidadãos exemplares no cumprimento das nossas obrigações. É isso que nos está falando a liturgia desse final de semana. É justamente isso que significa dar a César o que é de César. E ao mesmo tempo que você possa dar a Deus o que é de Deus, com toda a intensidade, né? Com toda a intensidade de dar a Deus o que é de Deus. Semana passada, justamente isso, o Evangelho nos dizia, né? Só recordando rapidamente, semana passada era a questão do convite para um banquete. A gente refletia, o banquete é a festa da Eucaristia. E lá, todos foram chamados, e tinha uma pessoa que não estava vestido com a roupa adequada. O que nos refletimos semana passada? Justamente isso. O que é a roupa adequada? É a coerência de nossas vidas. Chamados a sermos seguidores de Jesus, a serem seus discípulos, nós possamos ser discípulos de Jesus onde quer que nós estejamos. Ou seja, onde quer que nós estejamos, buscando ser pessoas corretas, buscando ser pessoas de Deus. É verdade, meus caros irmãos e irmãs, que no mundo de hoje, diante de tantas circunstâncias que passam o nosso país, às vezes é até desanimador. O Papa ontem, ele deu uma palavra justamente sobre isso. O Papa foi visitar ontem sábado o Pio Brasileiro, lá em Roma. O que é o Pio Brasileiro? O Pio Brasileiro é um local, uma instituição, onde moram os padres brasileiros que vão estudar em Roma. Tem um outro Pio, também um Pio latino, que moram os padres da América Espanhola, né, que vão estudar em Roma. E tem um Pio brasileiro, onde moram os padres brasileiros. E o Papa foi fazer uma visita oficial como se ele fosse no Brasil, já que ele não pôde vir ao Brasil por ocasião dos 300 anos de Nossa Senhora. Então ele foi lá fazer uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, foi bonito, tem um discurso, me mandaram o discurso do Papa lá falando. E entre outras coisas que ele falou, ele lembrávamos para nós brasileiros justamente isso. Falou assim, olha, está difícil a corrupção. O Papa falou isso ontem. De fato, é desanimador a corrupção. Mas nós temos que nos manter firmes. Sermos, na verdade, pessoas corretas. Mesmo que muitas vezes tentados a desanimar pelo mau uso do dinheiro público, é verdade. Mas não isso, e nem isso pode ser uma motivação para que nós possamos desviar-nos do caminho. As outras leituras nos dão uma palavra nesse sentido. A primeira leitura, profeta Isaías. Quando Isaías escreve essa leitura, o povo de Israel estava prisioneiro na Babilônia, já fazia quase 50 anos. Eles tinham sido levados por lá como escravos. Aí o profeta visualiza uma pessoa chamada Ciro, que não tem nada a ver, não era judeu, não tem nada a ver com Israel. Mas Ciro estava liderando vários povos, aglutinando, ele era persa, e ele estava montando um verdadeiro império, e o profeta percebe que ele vai vir em direção à Babilônia. E ele vê em Ciro uma postura diferente. De fato, Ciro agia diferente dos babilônicos. E de fato, Ciro toma ali a Babilônia, e ele dá liberdade religiosa. Ele fala assim, não, cada um pode adorar o seu Deus. Olha, quem está aqui dominado, na marra, exilado, pode voltar para o seu país de origem, eu ajudo. Mais ou menos essa postura de Ciro, que o profeta Isaías visualiza lá que poderia acontecer isso. Bom, algumas pessoas dizem que o Ciro era um grande no espertalhão, né? Porque ele tinha uma visão que se as pessoas estivessem no seu próprio país,
produzindo, na sua própria cultura, eles iam produzir e ele ia cobrar imposto. Outros dizem que ele era uma pessoa piedosa, que de fato ele queria mesmo que as pessoas... Não interessa. A grande questão é que ele abriu uma porta onde não existia. A leitura ali nos convida a ter esse olhar, enxergarmos todas as possibilidades para sermos de Deus, onde quer que nós estejamos. E aprender, na verdade, com muita sabedoria, nos posicionarmos sempre, para que nós possamos continuar sendo de Deus, mesmo que todo o ambiente nos seja desfavorável. Agir com retidão. Aí a segunda leitura também é uma mensagem bonita de Paulo, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve essa carta, na verdade, o que tinha acontecido? Ela é interessante essa carta, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, porque é o primeiro texto do Novo Testamento. Primeiro trecho escrito do Novo Testamento. Os evangelhos vão demorar um pouquinho ainda para serem escritos. Paulo havia passado por Tessalônica, uma cidade da Grécia. Ele passou por lá rapidamente, porque ele estava em direção a Atenas. Dizem que ele ficou pouco mais de um mês. E no tempo que ele ficou ali, talvez até esperando o próximo barco, ele anunciou Jesus Cristo, com toda a intensidade de Paulo. Montou ali entre os pagãos uma comunidade, batizou, organizou, quer dizer, aí depois ele foi embora meio que às pressas e ficou com a sensação que não tinha deixado nada sólido ali. Partiu, foi para Atenas. A gente sabe lá que no livro dos Atos dos Apóstolos que a presença de Paulo em Atenas foi um desastre, né? Ele tentou de todas as maneiras anunciar, principalmente aos intelectuais, e não foi ouvido. Teve uns embates, ele saiu desgostoso de Atenas depois de um tempo, insistiu. De Atenas ele foi para Corinto. Corinto era uma cidade que tinha 2 portos, de 2 lados, importante, mas era conhecida também como uma cidade de pessoas devastas, sem moral, né? Com princípios aí duvidosos. E Paulo ficou lá entre os judeus que o perseguiam e os pagãos que o ignoravam. E ele ficou. A cidade que ele mais ficou foi Corinto, quase 2 anos. Ficou insistindo. Tem uma hora que ele cansou. Quer saber? Chega, não dá mais. Desanimou. Às vezes a gente desanima. A gente, no momento atual, às vezes é tentado a desanimar, né? E aí quando ele estava naquele desânimo, ele falou assim, quer saber, no sábado eu vou na sinagoga, lá eu falo, os outros tempos eu vou cuidar da minha vida. Ele fabricava tendas, né? Quando ele estava nessa postura, chegou Timóteo. Timóteo era um dos seus discípulos, um dos seus colaboradores. Aí Timóteo chega falando assim para Paulo, Paulo, você não sabe o que aconteceu, estou vindo de Tessalônica. Nossa, Paulo, que maravilha. Que comunidade fervorosa, Paulo, perseverantes, batalhando, crescendo. Eles só falam de você lá, Paulo. Eles querem que você volte para lá. Eles têm um monte de coisa que eles querem te perguntar. E ele lá preso em Corinto, lá aquela situação, eu quero ir. Aí ele resolve escrever uma carta. Essa é a primeira carta, que depois vai ser uma tradição de Paulo, acompanhar as suas comunidades pelas cartas. E depois de fazer a saudação, ele fala de uma forma bonita. Ele fala assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Jesus Cristo presente entre os tessalonicenses. Eu lembro de vocês, dou graças a Deus e lembro de vocês constantemente nas minhas orações. E depois ele diz assim, olha, eu recordo sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui a resposta de Paulo para nós, meus caros irmãos e irmãs. Fé, esperança e caridade, chamadas virtudes teologais. Fé, que consiste, meus caros irmãos e irmãs, em acreditar em Jesus Cristo. Acreditar justamente no seu projeto de amor. Acreditar que em Cristo Jesus nós seremos salvos. Alcançaremos a salvação. E junto com Ele, iremos para a nossa ressurreição, a vida eterna.
ter isso como principal valor, a principal busca de toda a nossa existência. A esperança, meus caros irmãos e irmãs, continuar acreditando sempre que o reino de Deus acontece em nossas vidas. E nós somos chamados a viver esses valores do reino. E Jesus nos ensina como. Para o reino de Deus acontecer é preciso conversão. É preciso escolha naquilo que é de Deus. E renúncia daquilo que não é de Deus. A esperança de acreditar, meus caros irmãos e irmãs, que os valores do Evangelho, eles vão acontecer em nossas vidas a partir de nós, em primeiro lugar. E a partir de nós ir para as outras pessoas. Que possa ser justamente os valores do reino que nós possamos transmitir para as outras pessoas. E a caridade, que é justamente o colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos de Cristo Jesus. O amor de Deus não é teoria, o amor de Deus é prática a ser vivenciada no dia a dia de nossa existência. Santo Agostinho, comentando num dos seus sermões, justamente o evangelho de hoje, ele dizia assim, olha, os fariseus estavam preocupados com a imagem do imperador na moeda. Aí ele dizia para nós, a imagem que nós devemos ter em nós é do próprio Deus. E essa imagem, diz Santo Agostinho, é gravado na nossa alma. E a partir do momento, com Deus presente em nós, transformar todo o mundo a partir de nossa coerência de fé. Nós continuamos.